Olá pessoal, eu sou o professor Pedro Terra e hoje nós vamos fazer mais um experimento, dessa vez sobre forças no movimento circular. A gente vai, dessa vez, fazer um experimento com materiais que a gente pode encontrar em casa facilmente, mas que precisa de duas pessoas. Então, com certeza, você vai precisar de um auxiliar para te ajudar a fazer esse experimento. Então, a gente vai ter um experimentador e um auxiliar. Esse experimento aqui envolve a gente relacionar o movimento de rotação de uma peça, vocês vão ver que é um plug de borracha, com uma força conhecida. E depois a gente vai utilizar o mesmo aparelho para identificar, a partir do movimento de rotação, uma massa desconhecida. Por isso que a gente está chamando de uma balança centrípeta, aqui, uma balança baseada num movimento de rotação. Então eu vou mostrar para vocês o que a gente vai precisar para fazer esse apetrecho. A gente vai precisar de alguma coisa que gire aqui, suportada por um fio, onde a gente possa pendurar, né, uma massa que faça uma força desconhecida aqui para puxar esse fio. E eu vou apresentar para vocês os materiais que a gente vai utilizar. Para fazer o nosso experimento, a gente vai precisar desses equipamentos aqui. A gente vai precisar de uma balança para medir a massa das arruelas. A gente vai precisar de um fio, de um cordão relativamente grosso, de preferência que deslize bem. A gente vai precisar de um cronômetro para medir justamente o tempo de rotação do plug emborrachado em torno ali da nossa cabeça, em torno do corpo de caneta. Conjunto de arruelas, pode ser de vários tamanhos ou de um só, que vão fazer peso sobre esse fio, né? E uma massa desconhecida aqui, ou seja, um peso que eu não vou medir de antemão, eu vou tentar medir usando o meu experimento para depois conferir com a medida da balança. Vamos precisar também de uma trena, de um pedacinho de fita que serve para marcar um ponto de referência no nosso fio, e aí o cerne do nosso experimento é essa parte daqui que a gente vai construir com um corpo de caneta, o nosso fio que vai passar por dentro desse corpo de caneta, e numa ponta desse fio a gente vai amarrar com firmeza esse plug emborrachado. Você pode substituir ele por algum outro material, mas é importante que seja alguma coisa segura, emborrachada, que, por exemplo, se bater em alguém não vá machucar. E na outra ponta a gente vai prender justamente com um nozinho, de maneira também bem firme, um clipe de papel. Esse clipe de papel ele vai servir justamente de suporte ou de trava para a gente prender os pesos ou as arruelas aqui embaixo. Então, quando eu quiser colocar as arruelas aqui, ó, eu uso o clipe de papel como um gancho e ele fica bem fixo, pesando aqui, fazendo força sobre esse fio amarelo. Agora que o nosso equipamento está montado, a gente vai, na verdade, antes de passar direto para o experimento, a gente vai fazer um teste. Um teste para identificar qual é a melhor posição do fio, qual é o melhor raio que eu vou ter, enfim, de giro, para que eu consiga mover confortavelmente o meu plug de borracha, fazendo ele girar em torno da minha cabeça. Então, a gente pesou aqui esse plug de borracha, que é o que vai ficar girando em torno da minha cabeça. Ele tem mais ou menos 20 gramas, ou 21 gramas, e aqui, na outra ponta do fio, a gente vai colocar uma quantidade de arruelas cuja massa seja pelo menos o dobro, então pelo menos aqui 42 gramas. Senão o fio acaba ficando muito inclinado e fica muito difícil também de manter o movimento mais estável, tá? Agora, o que eu vou fazer é fazer uma rodada de teste sem fazer medida de tempo, desenroscar isso, apenas para identificar qual é o melhor raio, né, que eu vou ter para fazer esse giro. Aqui eu já marquei com a fitinha, mas essa etapa é justamente para você identificar a posição melhor dessa fitinha. Eu vou girar aqui sobre a minha cabeça e vou ver uma posição, né, em que eu consiga posicionar e manter a fitinha na mesma altura. Quando eu encontrar essa posição, eu prendo aqui com o meu dedo, puxo para parar o movimento, e aí eu vou chamar o meu auxiliar, o Beto, para marcar justamente esse comprimento do fio que vai ficar entre a caneta e o plug de borracha.
Pronto. E agora, se a gente perder essa posição da fitinha, a fitinha serve justamente para nos dar essa referência, né, de qual é o comprimento do fio que está para fora aqui que eu estou usando, para manter ele consistente ao longo do experimento. Eu posso usar novamente a medida ali que o Beto tirou e marcar de novo. Bom, agora sim a gente está pronto para medir para valer, tá? O que a gente vai fazer é desenhar uma linha de referência atrás da gente ou usar alguma linha de referência que a gente já tenha. Pode ser, por exemplo, a fresta de uma porta, a fresta de um quadro negro, tá? A gente começa girando aqui o nosso plug de borracha, tentando manter a fitinha sempre na mesma posição. É importante que durante o processo de medição, a fitinha fique sempre na mesma altura. Então, isso requer um pouquinho de prática do experimentador, tá? Para que a fita não enrosque, para que o fio não enrosque, é importante que, caso você queira parar o movimento, puxar o fio. Da mesma maneira, é importante para a gente saber que essa força de tração se deve apenas ao peso das arruelas, não ter nada além do peso das arruelas puxando o fio para baixo. Então, enquanto a gente estiver medindo, não pode encostar no fio, não pode, por exemplo, deixar que a fita prenda no corpo da caneta, porque ela adicionaria uma força aqui a essa força de tração, tá? Então é importante manter estável desse jeito. Uma vez que eu consiga manter estável, eu aviso para o meu auxiliar e ele vai observar justamente quando é que esse plug está passando justamente por aquela linha na volta ou na ida, tanto faz o critério que ele quiser utilizar, justamente para ele conseguir medir 10 períodos, ou seja, 10 voltas completas do meu plug em torno da minha cabeça. Então, o experimentador já pode ver aqui, o auxiliar pode vir aqui, medir com o nosso período, ele vai ficar posicionado, espero eu autorizar, e ele vai contar 10 períodos. Então, pode medir. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Feito isso, agora a gente pode preencher a nossa tabela de dados, né? Colocando aqui a massa das arruelas que estão aqui embaixo, a massa total que a gente mede com a balança, e o valor de 10 períodos de rotação, a gente está representando o período aqui pela letra tal grega. Então, repetindo o procedimento que a gente fez várias vezes, né, a gente obteve essa tabela de dados. A cada vez, a gente acrescentou mais arruelas, media com a balança a massa desse conjunto de arruelas e fazia o experimento de rodar em cima da cabeça, né, justamente para medir 10 períodos e completou aqui essas duas colunas da tabela. Depois de identificar os 10 períodos, a gente calculou aqui quanto vale o período elevado a menos 2, fazendo uma continha na calculadora, né? Então, para 10 períodos sendo 12,73 segundos, o período elevado a menos 2 dá 0,644. É muito importante a gente, depois de fazer isso, colocar esses dados num gráfico para ver se a gente identifica alguma relação ou algum padrão entre essas grandezas, né? E a gente calcula justamente o período elevado a menos 2, justamente porque, fazendo um gráfico em que as abscissas são os valores de massa, né? E as ordenadas são os valores do período elevado a menos 2, ou seja, a primeira e a terceira colunas aqui dessa tabela, a gente vê que os nossos dados caem mais ou menos ao longo de uma linha reta, né? Ou seja, existe uma relação linear entre o período elevado a menos 2 e a massa que fica pendurada ali embaixo do nosso aparelho, tá? Agora que a gente sabe isso, a gente pode utilizar esse equipamento para identificar uma massa desconhecida. Então, eu peguei aqui a nossa balança centrípeta, o plug está da mesma maneira e a fitinha está rigorosamente na mesma posição que eu deixei, para que fique o mesmo pedaço de fio aqui para fora, né, da caneta até o plug. Agora, só que do outro lado, em vez de pendurar arruelas, eu pendurei
uma massa desconhecida. Eu não sei qual é o valor dessa massa, não pesei ela ainda na balança, não é? Eu posso identificar qual é o valor dessa massa simplesmente fazendo um experimento igual. Girando aqui em torno da minha cabeça, cuidando, não é, para que a fitinha esteja na mesma posição, bateu ali no quadro, cuidando para que a fitinha esteja na mesma posição, sem encostar na fitinha, e que esse movimento de rotação esteja estável. E aí meu auxiliar pode medir 10 períodos, observando justamente quando é que esse plug bate ali atrás. Está estável, você pode medir. Posso ir? Pode medir 10 períodos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. E com o valor medido, a gente pode calcular esse novo período elevado a menos 2 para identificar onde é que esse número vai estar nessa reta. Achando onde é que esse número vai estar nessa reta, a gente acha também o valor de massa correspondente. Tá? A gente vai precisar, para determinar essa reta, de algum método de regressão linear que pode ser feito no Excel, e a gente obteve essa formulinha aqui de baixo. A gente já fez uma medida de período preliminar com essa mesma massa desconhecida aqui, e encontramos um período de mais ou menos um período de 0,875 segundos. Calculando o período elevado a menos 2, ficou 1,306. Substituindo então nessa fórmula, a gente consegue identificar o valor da massa que a gente estava procurando. Então, substituindo nessa fórmula o período elevado a menos 2, que é 1,306 segundo elevado a menos 2, a gente vai achar uma massa de 90,4 gramas. Comparando isso com uma medida feita na balança, para a gente ver quão bom o nosso resultado é, a balança nos dava uma massa de 95 gramas. Então a gente encontrou um resultado aqui com um erro experimental de 5% aproximadamente. Então agora vamos entender por que a gente encontrou aquela relação de proporcionalidade, né, entre o período elevado a menos 2 e a massa que estava pendurada lá embaixo. Fazendo uma análise de força justamente nos corpos que participam aqui do nosso experimento. Então olhando primeiro para as forças na arruela, a gente vai ter o peso da arruela agindo para baixo e a tração do fio, né, que puxa aqui a arruela para cima, agindo para cima. A gente sabe que essas arruelas vão ficar em repouso durante o nosso experimento, então a força resultante anula. Isso significa que essas forças têm que valer exatamente a mesma coisa, para que elas se equilibrem. Então, para as arruelas, eu posso dizer que a tração é a massa das arruelas vezes a aceleração da gravidade. No caso do nosso plug de borracha, que fica girando, ele fica girando com um fio aqui, inclinado de um ângulo θ em relação à horizontal. Nunca vai ser possível deixar esse fio na direção horizontal perfeita, né? Ele vai sempre fazer um ângulo θ aqui, por menor que seja esse ângulo, tá? As forças que agem aqui no plug são as mesmas. A força peso agindo para baixo, né? No caso aqui é a massa emisão do plug, vezes a aceleração da gravidade, e a força de tração, que é a mesma força de tração que age nas arruelas, porque afinal é o mesmo fio. Só que essa força de tração eu vou ter que decompor ela em horizontal e vertical, e cada componente vai cumprir um papel distinto aqui sobre esse plug. A componente vertical dessa força de tração, que é justamente a tração vezes o seno do ângulo θ, ela vai equilibrar o peso desse plug. Sobra então a componente horizontal dessa força de tração, que é T cosseno de θ. Essa força que vai apontar para cá, ó, aqui eu vou ter
meu T cosseno de θ, né? E aqui eu teria o meu T seno de θ. Essa componente que aponta aqui para o centro, né, que aponta para a minha caneta, ela vai atuar como força centrípeta. É ela que vai provocar a curvatura, né, da trajetória desse plug. A força centrípeta, ela pode ser dada então pela massa. Normalmente a gente usa V ao quadrado dividido pelo raio, mas a gente pode também escrever ômega ao quadrado vezes o raio, onde ômega é a velocidade angular, né? Quantos radianos por segundo gira esse plug. Note que aqui o raio, ele não é esse comprimento de fio que nós medimos. O raio é realmente o raio dessa trajetória, é esse comprimento daqui, tá? Porque a trajetória está num plano horizontal e o fio aqui não está. Então, esse raio, ele também tem uma relação com esse ângulo θ. Eu posso usar que esse raio é justamente esse comprimento que nós medimos, L vezes o cosseno de θ. E aí, eu corto o cosseno de θ dos dois lados. Agora a gente pode juntar todas as nossas equações para encontrar uma relação finalmente com essa massa daqui e essa massa, né? E o movimento desse plug, que é o que a gente pretendia desde o início. Então, do lado de cá eu vou ter T, e a gente já viu que T é a mesma coisa que o peso das arruelas aqui embaixo. Então, é só Mzinho G. E do lado de lá eu vou ter M. Eu posso substituir a velocidade angular por 2π sobre tal. E aqui eu vou ter L. Então, note que aqui eu já tenho tal elevado a menos 2 do lado direito da equação. Então, eu posso passar todo o resto para cá e deixar para o lado esquerdo, né, da minha igualdade e deixar tal elevado a menos 2 sozinho aqui. Para a gente fazer isso, eu vou ficar do lado direito com o G sobre 4π ao quadrado Mzão L vezes Mzinho. Essa relação expressa justamente a proporcionalidade entre essas grandezas, né? T tal elevado a menos 2, o período elevado a menos 2, e a massa das arruelas penduradas ali embaixo. Inclusive, esse experimento a gente poderia usar para demonstrar que existe, né? Em vez de obter de maneira teórica essa relação, demonstrar experimentalmente que existe uma relação linear entre essas duas grandezas aqui, tentando construir, pelo menos em parte, essa fórmula que a gente usou para a força centrípeta. É isso, espero que vocês tenham gostado e até o nosso próximo experimento.